João Batista, a pessoa de quem o Senhor Jesus disse que seria a voz daquele que falaria no deserto, anunciando e abrindo caminho para ninguém mais, ninguém menos que o grande Messias, o esperado, o desejado de todas as nações. Não viveu num palácio real, embora filho de sacerdote, não sucedeu ao seu pai na suntuosidade, no conforto do templo, mas foi chamado para o deserto. Não se vestia de túnicas, de vestes talares, se vestia de pele de camelo. Sua comida não era o que era oferecido no sacerdócio, no templo, como sacerdotes, como fora com seu pai. Ele se alimentava de gafanhotos e comia mel do campo. Esse era João Batista. Ele, durante seu ministério, havia começado antes do próprio Senhor Jesus Cristo, porque afinal de contas, ele tinha sido chamado para ser o homem que abriria o caminho. Então, normal seria que ele tivesse começado antes do próprio Cristo. Porém, o chamado dele não seria um chamado diferente, mas seria o início do grande ministério do próprio Filho de Deus. E diferente de sua própria linhagem, seu chamado não lhe deu honra, seu chamado acabou por trazer-lhe inimigos. Um dia foi parar numa cela, numa cadeia, embora cumprisse à risca tudo o que Deus lhe pediu. Era um homem de hábitos simples, com uma vida muito simples, vivendo dessa forma por amor a Deus e amor ao chamado. Em determinado momento da vida, ele é levado à cadeia por falar a verdade, por tentar livrar as pessoas da condenação do inferno, simplesmente por falar a verdade. Confrontou um governante, ninguém mais, ninguém menos do que Herodes, que até gostava de seu discurso, mas quando Herodes se aproxima, João Batista não negocia seu discurso. João Batista chama a atenção dele porque ele estava vivendo uma situação de adultério com a própria cunhada, com a própria irmã de seu pai. E assim viveu João Batista, foi condenado, e com ele não tinha nenhum discípulo, pelo menos não que a Bíblia fale. Foi parar numa cadeia e já quase no fim de seu ministério. Durante seu ministério, o próprio Senhor Jesus foi ao encontro dele e foi batizado por ele. E quando Jesus faz isso, Jesus está chancelando a pregação e o ministério de João Batista. E João Batista disse: convém que ele cresça, que eu diminua, porque ele será a continuidade daquilo que eu comecei. Mas eu não estou começando algo meu, estou começando algo que é dele. E assim foi, meus queridos. E assim aconteceu. E o que acontece? Quando ele é preso, ele fica sozinho, sem discípulos. E lá pelas tantas ele resolve, pensando já como seria a sua vida, provavelmente seria enviado à morte, porque as prisões naquela época, na maioria das vezes, elas levavam as pessoas à morte. Ele havia se insurgido contra um governador, uma pessoa muito forte, muito influente. Já de certa forma, pensando como seria, como foi sua vida, ele manda perguntar a Jesus como estava, porque os caminhos dele se separaram. Então ele manda perguntar a Jesus se realmente Jesus era aquele que haveria de vir. E Jesus, de onde estava, mandou os seus discípulos, os discípulos de João Batista, que foram perguntar. Jesus disse: olha, os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam, e a todos é anunciado o reino de Deus. Como resposta a João Batista, para que João Batista pudesse, lá sozinho no seu cárcere, saber que a vida dele que ele tinha cumprido o seu propósito de vida e de existência.
Ao mesmo tempo que João, quando faz isso, ele também queria que os discípulos também seguissem ao próprio Jesus, sabendo que Jesus seria a continuação daquilo que ele com eles havia começado. E nesse momento, Jesus, eu fiquei pensando por que Jesus, sendo uma pessoa que o amava, que o respeitava tanto, não foi visitá-lo e nem mandou alguns dos seus discípulos de visitá-lo. E o Senhor nos ensina os momentos onde mais Deus é glorificado em nossas vidas. São nesses momentos onde sozinhos, passando pelos apertos, passando pela humilhação, passando pela privação, em total solidão, nós não abrimos mão do nosso chamado, nós não abrimos mão da nossa comunhão com Deus e ainda continuamos acreditando na existência e na glória de Deus, não importando as situações. Então, meu querido, nos momentos cruciais da tua vida, se você é um discípulo de Jesus, saiba que você estará sozinho nesse momento. E em relação às pessoas desse mundo, muitas vezes nem seus discípulos estarão contigo. Assim aconteceu com Jesus. No momento crucial da vida dele, só havia sobrado um discípulo. E no momento principal da sua prisão, todos eles haviam fugido. E alguns que ainda ficavam perto, um deles o nega, negando que o conhecia. Então, meus queridos, nesse momento, no momento mais forte de sua vida, onde Deus escolheu sua vida para glorificá-lo, eu quero te dizer que nesse momento estará só você e Deus. E é justamente por isso que sua vida glorificará a Deus. Diante dos homens, diante de principados e diante de potestades. Alguém pode lembrar da vida de Jó. Jó vivia sua vida, era um homem próspero, abençoado e temia o Senhor. E Satanás, em determinado momento, fala diante de Deus: de onde andas? De onde vens? Eu estou passeando pela terra, estou rodeando a terra. Aí o Senhor fala: viste é meu servo Jó? E Satanás dialoga com Deus e diz: claro, o Senhor deu tudo. E quem conhece a história de Jó sabe que Deus permitiu a Satanás atacar a Jó de todas as maneiras, menos tirar a vida dele. E quem conhece a história de Jó sabe que Jó se manteve firme e fiel. Então eu te digo, meu querido, nesse momento onde está só você e Deus, mesmo que ainda que ninguém veja, que você possa estar na cela de uma prisão, mas você está ali e não abre mão de seu relacionamento com Deus, de seu amor a Deus, de sua confissão. Então é nesse momento que, mesmo que nenhum ser humano veja, mas diante de Deus, diante de principados e potestades malignas, e até mesmo diante dos santos anjos de Deus, é que você glorifica o nome do Pai. Todos veem, meus queridos, aquilo que você faz. Todos veem sua atitude de amor por Deus, sua atitude de fidelidade. Então, haverão vezes, sim, que você estará completamente sozinho. Ninguém aparecerá do seu lado, mas o Senhor estará lá com você, para que um dia Ele possa olhar para você e recebê-lo e dizer: vinde, bendito de meu Pai. Você não me negou no dia da tua provação. Agora eu não negarei o seu nome diante de meu Pai, diante de arcanjos, diante de redimidos. Eu não negarei o seu nome, como tu não negaste o meu. Então saiba, meu querido, haverão jornadas onde você, sim, estará e se sentirá sozinho, mas não significa que Deus não estará contigo naquele momento. Esse é o momento principal de você, renunciando a si mesmo, glorificar o nome do Senhor e seguir firme até o último momento, mesmo que teus últimos momentos sejam como o de João, onde foi enterrado sem a cabeça, de uma forma totalmente vergonhosa, indigna. Mas pode ter certeza, meus queridos, que nos céus ele terá um lugar à mesa, um lugar de honra junto com o Senhor e junto com cada discípulo que, seguindo o exemplo dele, ofereceu a sua vida no altar de Deus. Tu nunca estarás sozinho.